Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Tudo é possível a quem crê. O Evangelho de hoje fala da fé. Jesus falando da fé. Quando um pai chega até Jesus e pede a Jesus para poder curar o filho dele, e Jesus fala: se credes, tudo pode ser feito. Interessante que todas as passagens na palavra de Deus onde acontece as curas, quando Jesus o cura, Jesus fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Se tens fé, tudo pode ser. Tudo pode ser. Jesus um dia disse assim que na oração, quando a gente estiver fazendo a oração, rezando, né, em comunidade ou também sozinho, né, onde tiver um ou dois em oração mesmo ali pedindo, com fé, o Senhor o realiza, o dá aquilo que as pessoas pedem, né, que nós pedimos, mas com fé. Peço a você assim que hoje você pegue a palavra de Deus em São Marcos, é o evangelho do dia de hoje, é Marcos 9, de 14 a 29. E nós vamos proclamar junto o evangelho do dia. Seria bom todos os dias a gente pudesse proclamar o evangelho do dia, né? Ler o evangelho, estudar, meditar sobre o que Jesus está nos falando no evangelho. Os evangelhos, quando nós lemos o evangelho, é Jesus nos falando. São Mateus, é o evangelho de São Mateus, o evangelho de São Marcos, o evangelho de São Lucas e o evangelho de São João. Então é Jesus falando conosco. Então quando nós pegamos o evangelho para ler, nós vamos ouvir Jesus falando conosco naquele momento. Daquilo que nós precisamos, né? Ou mudar, ou continuar fazendo aquilo que nós está fazendo, ou ter uma renúncia da nossa vida. Então pega comigo no Evangelho de São Marcos 9, no versículo de 14 a 29. Quando voltaram para junto dos discípulos, viram em volta deles grande multidão, e doutores da lei discutindo com eles. Assim que toda a multidão viu Jesus, ficaram admirados e correram para junto dele, para saudá-lo. Ele lhes perguntou: por que vocês estão discutindo com eles? Alguém da multidão lhe respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Sempre que se apodera dele, atira-o no chão. Ele espuma, range os dentes e fica todo rendido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando hei de suportar vocês? Tragam o menino para mim. E o levaram até ele. Assim que viu Jesus, o Espírito sacudiu com violência o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que isso acontece com ele? Ele respondeu: desde criança, e muitas vezes o atirou no fogo e na água para o matar. Mas tu, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos e tende compaixão de nós. Jesus lhe disse: como assim, se podes? Tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio.
Ajuda a minha falta de fé. Vendo que a multidão acorria, Jesus respondeu o espírito e puro. Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E gritando e agitando com violência, saiu. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: essa espécie não pode sair de jeito nenhum, a não ser pela oração. Palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo é possível a quem crê. Comecei dizendo essa pequena passagem. Tudo é possível naquele que crê. Tudo. Quando eu estava lendo, proclamando esse evangelho, essa passagem, quando falava da fé, quando falava desse pai chegando até Jesus e falando: mas tu podes, Aquele homem confiava em Jesus. Olha a confiança dele. Mas tu podes fazer alguma coisa. Primeiro ele pergunta, Primeiro ele não estava confiando, mas perguntou a Jesus: mas se tu pode fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus fala para eles: como? Como assim se podes? Se tem fé, tudo pode acontecer. Se credes, tudo pode acontecer. E ele grita: eu creio, Senhor. Então ajuda a minha família. Eu creio. Me lembra daquele leproso, Perdão. Que corre até Jesus e fala: Senhor, se tu queres, tu pode me libertar, pode me limpar dessas lepras. A confiança daquele jovem também. E Jesus falou assim: eu quero. E ele ficou imediatamente limpo, liberto daquela lepra. E esse pai também fala com o Senhor: se tu pode, tu pode. Se tu pode, tu pode. Jesus fala que pode, então eu falo assim: então eu creio. Eu creio no Senhor que o Senhor pode mesmo. Então que o Senhor vai libertar meu filho. E a graça aconteceu, Jesus o chamou e ali o libertou, curou, mandou aquele espírito mudo e surdo sair dele. Imediatamente ele saiu. E Jesus falou: nunca mais volte. Na nossa vida também não é diferente. Quando nós acreditamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós também conseguimos algo também na nossa vida. Jesus fala assim, tem uma passagem, Jesus fala assim: se tu queres, se tu acredita, quando você estiver fazendo uma oração, se você tem fé e pedir ao Senhor, o Pai, com fé, Ele vos dá. Jesus não é um mentiroso. Quando ele diz: se você tem fé e acreditar, o Pai o dá, é verdade, o Pai dá, mas eu tenho que ter fé. Todas as curas de Jesus, quando ele passou neste mundo, na vida pública de Jesus, neste mundo, nessa igreja militante, ele passava e ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e ali acontecia mesmo. Os discípulos ficaram se preocupados: mas como nós não conseguimos? Que até então Jesus tinha mandado eles, os 72 discípulos, para evangelizar, pregar e batizar, e falava: se algum tiver com possuído espírito mal, eles impunham as mãos e pediam aquele espírito ir embora, e aconteceu muita graça, e aquele dia eles não conseguiram.
Estava preocupado com isso. Mas pergunta já por que nós não conseguimos? Jesus tem tipo, tem espécie de demônio que só pode ser expulso através de oração. Em outra passagem fala oração e jejum. Oração e jejum. Nós não podemos brincar. Ou você é servo do Senhor ou não é. Ou você tem Deus como Senhor da sua vida ou não tem. Ou você acredita que o Senhor pode fazer algo na sua vida ou você não acredita. Lá em Mateus 6, começando o versículo 24, Jesus fala assim: você não pode ter dois senhores. Ou você tem Deus como Senhor da sua vida, ou você tem as coisas deste mundo como Senhor da sua vida. Ou você acredita em Deus, ou você acredita nas coisas deste mundo. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você acredita na palavra do mundo. Você não pode. Lá em Apocalipse fala, né? Você não pode ser morno. Ou você é frio, ou você é quente. É claro que o Senhor quer que você, que nós somos, nós, né? Seja quente. Não frio e nem morno. Porque Jesus fala assim, se você for morno, o meu estômago não vai aguentar e vai vomitar. O Senhor quer que você seja quente. Ele quer que a sua fé seja fé firme. Lembra daquele dia que Pedro estava na barca, Jesus andando sobre a água, e Pedro, enquanto Pedro estava olhando no olho de Jesus, ele andou sobre a água também. Mas a partir do momento que ele começou a ficar preocupado com as coisas ao lado, com as ondas, ele tirou o olhar do olho de Jesus, aí ele começou a afundar. E não é diferente na nossa vida, na minha vida, na sua vida também. A partir do momento que você tirar o seu olhar do olhar de Jesus, você olhar para o mundo, aí você começa a afundar. Começa a afundar porque você não está olhando no olho de Jesus. Mas o bom, o gostoso, o interessante, que Pedro também nos ensinou a voltar a olhar para o Senhor e pedir a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse pai também pediu a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus. Tenha de compaixão da minha família. Tenha de compaixão do meu filho que está sofrendo. E Jesus o atendeu. Quando você pede também com fé, você pai, você mãe, quando pede com fé pelos seus filhos, quando você impõe as suas mãos em direção aos seus filhos e você tem a coragem de clamar a misericórdia de Deus pelos seus filhos, o Senhor o atende. Mas você tem que ter essa vontade, essa fé e acreditar que o Senhor pode. Não desconfiem do Senhor. Não desconfie do poder do Senhor. Ah, mas eu estou passando por tantas tribulações, eu sirvo, eu estou na missa, eu estou participando da igreja e tantas coisas estão acontecendo na minha vida. Tenha fé. Jesus diz assim, feliz daquele que sofre em meu nome. Você acha que eu vim trazer paz, não vim trazer espada? Você tem que lutar. Para entrar no reino de Deus, nós temos que lutar. Nós temos que passar pelo Calvário, pela via sacra do Calvário, aonde Jesus o passou, para poder ter a nossa ressurreição. Caríssimos irmãos e irmãs, como vamos confiar mais no nosso Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, fazer, eis-me aqui, Senhor. Faça igual a esse Pai. Senhor, aumenta a minha fé. Nós recebemos esse presente de Deus no batismo. A fé é uma virtude teologais. Virtudes teologais. São 3 as virtudes. Nós recebemos no batismo. A fé, a esperança e a caridade. A fé é uma delas. Então vamos fazer igual a esse Pai. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, aumenta a minha fé. Termino aqui essa minha reflexão sobre o Evangelho de hoje, desejando a você muita paz e muito amor. Muito obrigado a todos.